Olá, senhores. Vamos a mais um vídeo sobre o Evangelho. Vídeo anterior sobre o Evangelho, falava sobre as preces. Então, agora eu estou no capítulo de preces gerais, né, a continuidade, onde eles falam da oração dominical. Lembrando que eles dizem que as pessoas podem fazer a oração à sua maneira. Oração, prece é a mesma coisa, né? Reza é tudo a mesma coisa. Rezar, orar, prece, são sinônimos, né? Então, eu vou ler aqui. Preces gerais, oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus. Isso aí está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Seja porque pode suprir a todos conforme os pensamentos que ela associamos. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do ser humano para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Por isso, geralmente é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível dizer-se a oração dominical na sua forma simples ou na desenvolvida. Então vamos agora à prece 1. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha escrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço.
por toda parte, deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso aquele que não te glorifica, e ingrato aquele que não te rende graças. Senhores, prestaram atenção? Aqui eles falam sobre essa frase da prece, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então eles falam aqui o que eu li. Agora vem a outra frase da oração. Venha a nós o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as observassem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz, a justiça e se ajudariam mutuamente em vez de se maltratarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitariam os males que geram os abusos, os excessos de toda ordem. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, pois não há uma só infração delas que não acarrete consequências fatais. Deste ao bruto o instinto que lhes traça o limite do necessário e ele, maquinalmente, se conforma, mas ao homem, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de observar ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhes dizem respeito, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com a tua providência paternal quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Aqueles que as violam é porque te menosprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. A incredulidade então terá desaparecido. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apresentar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir ao caminho da verdade. Então, senhores, esse trecho corresponde ao venha a nós o teu reino, da oração, né? E vamos seguindo a oração. Um intervalozinho que eu preciso ver quem me ligou. Pois é, ando muito devagar. Eu era uma pessoa que andava muito rápido. Mas agora... Bom, então, vamos continuar a oração. Essa oração, né, é aquela oração que a gente conhece, né? Vou até repetir. Vou repetir do início, né?
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Uns dizem vosso reino, aqui eles colocaram teu reino. Não importa, pode dizer vosso reino. E agora, a continuação da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu, o que quer dizer o céu? É o espaço onde estão todos os planetas, todas as constelações. Puxa, agora me fugiu. As galáxias, todas as galáxias, as constelações, os sóis, etc, etc. Existem espíritos que não têm moradia, que eles andam no espaço, para lá, para cá, vão aqui, vão ali, vão no planeta, vão lá, vão aqui. E existe os seres, uns de luz e outros das trevas, que têm naves e vivem dentro de naves. São as chamadas naves mães, onde é como se fosse um país, tá? Então vamos lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis, submeter-se sem queixumes aos teus decretos divinos. O homem a ela se submeterá, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Então ele fará a tua vontade, na terra como os eleitos a fazem no céu. Aqui os eleitos, senhores, como os eleitos, isso era uma maneira de escrever antiga, são os evoluídos, como os evoluídos a fazem no céu, seres evoluídos. Por que é que nós estamos estudando o Evangelho? Para evoluirmos, certo? Evoluirmos no bem. Deus está em toda parte. Ele está, a partícula dele, porque para se formar um espírito, não é uma partícula só, são várias partículas, mas para que as pessoas, vamos dizer, entendam, é mais simplificado. Então, a partícula está dentro de nós, né? Então, a partícula está dentro do mosquito, da cobra, do verme, das folhas da árvore, dos animais, das pedras, das águas. E o Espírito de Deus se movia pelas águas, isso está na Bíblia. Ele está nas águas, ele está no vento, ele está no fogo. Tudo isso tem vida, por quê? Porque a partícula dele está ali. Senão não haveria vida, porque vento é uma vida, fogo é uma vida, água, outra vida, e o que chama prana é outra vida. Na terra, no solo da terra, tem muita coisa que já, né, ficou ruim, mas tem muita vida ali ainda. Tanto que a partícula dele está ali que nasce aqueles bichinhos. Tem tanto bichinho quando você começa a mover a terra, quando é uma terra então fofinha, sabe? Úmida, fofinha, uma terra boa, terra do solo, né? Assim, de bichinhos que aparecem. Fora os que a gente não vê. E no fundo do mar?
naquelas pedras que tem no fundo do mar. Tudo tem a partícula. Deus está em tudo. Então havia uma música aí que era, como é que era o nome do artista? E ele dizia, eu sou o vento, eu sou. Porque ele estava dizendo, porque ele também tem a partícula dentro dele de Deus, como eu, como você que está assistindo. Então ele já tinha alcançado uma evolução em que ele fez aquela música, né? Ou transmitiram para ele fazer essa música, chamar a atenção das pessoas, porque ele está em tudo. Ó. O que faz o metal, o aço, ele está dentro, o ferro, está tudo dentro da terra, né? Ferro, alumínio. O alumínio é um, chama mineral, né? Sei lá. O ferro, o cobre, né? Aí depois é que o ser humano pega aquilo e transforma, né? Em coisas, em placas, em objetos, né? Mas ali, ele tá ali, no cobre, no alumínio, também está a partícula do Criador. É difícil de entender ou de acreditar. Tem que entender. Para acreditar, pessoas às vezes não acreditam porque não entendem. Eu sou muito assim, eu tenho que entender. Eu sempre fui muito assim. Tem que entender, senão eu não vou lá, né? Então, tem que entender, porque quem é que cria? Não é Deus? O Criador primordial? O primeiro espírito que ele criou um espírito. O primeiro espírito, a gente não sabe quem foi o primeiro espírito. Depois veio outro. De um saiu outro, e de outro que saiu, aquele que saiu daquele, já saiu outro daquele. Então, nós temos guardado, nós, como os pleiadianos dizem, nós somos a biblioteca viva. Nós temos tudo guardado daqui, desde o início da criação. Nós temos aqui dentro o início da criação. E como os extraterrestres dizem, os códigos. Nós temos os códigos do primeiro ser espírito, primeiro ser espírito que Deus criou. Por isso que tudo está interligado. Não só está interligado pelos diversos fios de luz finíssimos, como se fosse uma teia de aranha no universo, esta galáxia ligada a outra galáxia, os planetas ligados a essa galáxia, ligado ao Sol, enfim, as estrelas, tudo ligado, mas também nosso espírito, além de estar ligado a isso tudo, aí vai na árvore genealógica, né? Genealógica, ela vai até ao início, até o Criador. Até o Pai, Mãe, Criador primordial, que é o nosso Deus único. Bom, então vamos lá. Continuando. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dá-nos o alimento para a sustentação das forças do corpo. Dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem. O ser humano, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe disseste: tirarás da terra o alimento com o suor do teu rosto. Desse modo, fizeste do trabalho uma obrigação para o ser humano, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o trabalho material, outros pelo trabalho intelectual.
Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o ser humano de boa vontade que confia em ti, no que se refere ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejaria obter tudo sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem pela própria culpa, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido? Esses são os artífices do próprio infortúnio e não têm direito de queixar-se, pois são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. Estende-lhes as mãos para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. É o caso quando a pessoa está no umbral, ela se arrepende, então ela se arrepende de verdade, né, sincera, e aí clama a Deus: Deus, me perdoa, eu estou arrependido, me perdoa. Aí pronto, aí os trabalhadores de Deus, que são os amparadores, espíritos que trabalham, espíritos que já tiveram corpo assim, né, mas evoluíram, aí eles vão lá e resgatam esse ser que é levado a uma colônia para a recuperação do espírito, né, do verdadeiro corpo, e depois vai ter aulinhas lá, aulas sobre espiritualidade, e depois vai ter que reencarnar, porque quem está no umbral vai ter que reencarnar. Só se ele, lá na colônia, ele conseguir evoluir a ponto de ir seguindo, né? E não ter que reencarnar. Isso depende muito também do próprio espírito, da própria pessoa, né? Bom, deixa eu ver aqui. Continuando. Antes de nos queixarmos da sorte, indaguemos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, perguntemos se não teria dependido de nós evitá-la. Mas lembremos também que Deus nos deu a inteligência para tirar-nos do lamaçal e que depende de nós o modo de a utilizarmos. Considerando-se que o homem se acha submetido à lei do trabalho na terra, o homem é o ser humano. Dá-nos coragem, força para cumpri-la. Dá-nos também a prudência, a previdência, a moderação, a fim de não perdermos seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se não nos é possível trabalhar, confiamo-nos à tua divina providência. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras privações, apesar dos nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou noutra vida anterior, pois sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem motivo. Caso daquela pessoa que está vivendo direitinho, está dando, né, para as despesas e tudo, mas tem um olho grande, um olho gordo, ambicioso, ambiciosa. E tem gente que não é muito, mas um casal, marido e mulher, um deles é. Aí começa a instigar o outro a ser ambicioso. E como o mal também é uma energia muito forte, o outro que não era muito acaba se deixando levar por aquela energia de ambição. Preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo dos que dispõem do supérfluo, quando não temos sequer o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito
a ideia de negar a tua justiça ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que por vezes cai sobre o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes, que houveste por bem conceder-nos que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém exclui, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que terá reveses terríveis, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. É a outra frase da oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos de saldar. Pedimos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia sob a promessa que te fazemos, de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se nós mesmos não a aplicamos em relação àqueles de quem nos queixamos? Dá-nos força, ó meu Deus, para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar-nos diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. E, senhores, vocês sabem como fazer isso? É fazer a reforma íntima. Deixar de ser egoísta, intolerante, impaciente, ajudar o próximo, amar o próximo, não fazer mal a ninguém. As perseguições que os maus nos afligem fazem parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que por suas maldades nos abrem o caminho da felicidade eterna, visto que nos disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortalecem a alma, e seremos exaltados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de cumprir em nossa vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso, para nossa evolução. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Não, agora vou ler a outra frase da oração. Dá um tempinho, né? Melhor. Não nos deixes entregues à tentação, mas
livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir à sugestão dos espíritos maus, que tentem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas os espíritos, geralmente, das trevas, só provocam as pessoas que estão em sintonia com eles. As pessoas que são egoístas, as pessoas que humilham os outros, as pessoas que só gostam do poder, são ambiciosas, são intolerantes, etc, etc. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A causa primeira do mal está em nós mesmos, e os espíritos maus apenas aproveitam os nossos pendores viciosos, nos quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda a tentação contra os seres perfeitos. Quando a pessoa está voltada para Deus, quando a pessoa não faz mal a ninguém, quando a pessoa é caridosa, ela é boa, ela não é uma questão de dar, quando eu vejo um mendigo eu dou, né? Não é só isso. É boa, é gentil, vai lá ver o vizinho, velhinho, que não tem ninguém, está morando sozinho, vai lá perguntar como é que ele está, quer alguma coisa, quer que faça uma compra. Enfim, tem várias pessoas que vão, por exemplo, nos asilos, né? Vão ver aquelas crianças que têm câncer. E tem muita maneira de você fazer o bem, né? Atravessar um cego na rua, ler para um cego, empurrar a cadeira de um cadeirante lá na rua. Uma vez me pediram até, mas eu não pude fazer, porque a pessoa pode não ter acreditado, mas eu naquela época já estava com problema de coluna e até de joelho, não podia fazer. Porque quando eu coloquei, eu até tentei, né? Eu até botei, segurei lá naqueles dois negócios que tem atrás, né? Assim, né? Para empurrar. Mas era um peso danado. Talvez as rodas, porque as rodas, para quem não sabe, as rodas da cadeira de rodas, elas de vez em quando tem que ir lá no posto da gasolina para botar o ar dentro dos pneus, que ele fica muito, entende? Ele tem que estar rodando bem, para que a cadeira, para quem empurra, não fique pesada, certo? Devia ser isso, sabe? Eu na ocasião nem sabia, senão se eu soubesse que tinha que fazer isso, eu tinha dito para a moça, era uma moça lá no bairro da Tijuca, que morava lá, mas não deu para eu ajudar ela não. Só não lembrei uma coisa, eu podia ter pedido a alguém que estava por ali, né? E ela teve que pedir a alguém, mas eu podia ter ajudado também nesse sentido, mas não lembrei, sinceramente. Também estou falando dos meus defeitos para que vocês despertem e numa oportunidade que vocês tenham que ajudar, aí vocês já vão saber como agir. Eu não posso fazer isso, mas eu posso pedir a alguém. Vamos lá. Tudo o que possamos fazer para os deixa eu ver aqui, vou ler novamente. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda a tentação contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos inabalável vontade no bem e absoluta renúncia ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir os nossos esforços. Só então os espíritos maus naturalmente se afastarão,
porque é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Eles não suportam a luz. Se você está do lado de Deus, está do lado do bem, eles não suportam isso, porque eles não aceitam Deus. Eles querem ser mais que Deus. Alguns até se acham que são mais que Deus, sabe? Essas pessoas que fazem satanismo, sacrificando crianças, jovens, e fazem práticas satânicas, eles se acham muito importantes, eles se acham poderosos, eles se acham que são mais que Deus. O pior é quando eles morrem, eles vão ver quem é o mais poderoso, que eles vão lá para o inferno. Não é umbral não, nesse caso aí não é um umbralzinho não, aquele umbral escuro, cheio de lama, não é isso não. Eles vão para outros lugares piores, vão sofrer. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pela voz dos nossos anjos da guarda e pelos espíritos bons. A vontade de nos corrigirmos de nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor, porque a fonte de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedeste. Liberdade é o nosso livre-arbítrio. Quando os homens observarem tuas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Se temos vontade de fazê-lo, também podemos ter a de praticar o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos espíritos bons, a fim de resistirmos à tentação. Assim seja. Agora é a última frase, né? Assim seja. Que seja da tua vontade, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos inclinamos diante da tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, não a nossa, pois somente queres o nosso bem e sabes melhor do que nós o que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que reclamam a nossa assistência e, em particular, por nós. Para todos suplicamos a tua misericórdia e a tua bênção. Então tem uma nota aqui que eles falam assim: aqui podem formular-se os agradecimentos que se queiram dirigir a Deus e o que se deseja pedir para si mesmo ou para outra pessoa. Bom, depois vem outra. Depois vem sobre as reuniões espíritas, tá? Então vai ser um outro vídeo para a próxima. Então essa oração, a gente dizendo Pai Nosso e os significados é o que eles falaram aí. Mas se você quiser tudo isso que eles falaram, é bom, né? É bom dizer. Só vou anotar aqui. Tem que verificar que eu acho que aqui é o 102. 103 não.
verificar aí. Espera aí. Então, deixa eu ver se eu ainda tenho o último vídeo aqui, ó. Porque esse computador ele não consegue guardar muitos vídeos, eu tenho que deletar. Deixa eu ver aqui. Aqui está o 101, então é o 102. Não é o 103 não, hein, gente? Esse vídeo é o 102. Então é isso, senhores. O amor incondicional, sempre o amor incondicional é a semente para a gente evoluir. É o alicerce. Criação começa como? Começa com a partícula do amor. São várias partículas, né, que nós temos. Para se fazer no espírito, é mais de uma. E a gente, por exemplo, não entende porque nos animais, por que tem que ter essa criação de animal e um comendo o outro, né? Mas isso corresponde, segundo já informações de seres extraterrestres, isso corresponde a uma terceira dimensão, onde existe o bem e o mal. Então os animais têm os bons e maus também. Se você evoluir e vai para um planeta onde só existe amor, todos os animais de lá serão amorosos também. Haverá outro tipo de alimentação que aqueles animais comerão um certo tipo de alimentação que não precisarão atacar o outro para se alimentar, para sobreviver. E lembrando que nós já fomos mineral, vegetal, animal, elemental, para depois então sermos um primata, um ser primitivo. E aí começa a evolução. Mas, para que a evolução seja mais rápido, há interferência de extraterrestres e planetas primitivos. Bom, senhores, então é só por hoje. Barulhinho da chuva, tá chovendo brabo aí. Fazendo até barulho. Chovendo. Então, tudo de bom. Hoje deixa eu ver aqui. É 19. Já não estou enxergando aquela letrinha não. É 19 de março. 19 de março do ano de 2025. Tchau, tchau.